Esse vídeo que você vai começar a assistir agora pode ser um dos mais importantes dentro do mercado imobiliário. Que o mercado imobiliário está cada vez mais competitivo, a gente já está cansado de saber. Que o corretor precisa apresentar o imóvel de tal maneira que conquiste mais os seus clientes, também a gente já ouviu muito isso e não dá para ficar na mesma ideia. Então eu vim te alertar os 6 principais erros que você, corretor ou corretora de imóveis, pode estar cometendo e, claro, muitas vezes até mesmo sem perceber. Bom, então fica até o final desse vídeo comigo, que a quinta dica pode ser um erro que possivelmente você está cometendo sem perceber, que vai te ajudar muito a você fechar mais vendas. Bom, a primeira que eu quero falar para você, para mim, é o pior erro que você pode estar cometendo. É a falta de resposta. Esse, na minha opinião, é um dos mais importantes que você não pode cometer. Se o cliente ele fez o primeiro contato com você, ou ele já está no meio de um atendimento, está esperando imóveis em potencial que você verbalizou para ele que ia trazer, ou se você está intermediando alguma venda, por exemplo, de um proprietário de um imóvel que anunciou com você e você está tentando vender, se o cliente ou o proprietário ele está fazendo algum questionamento para você ou está chamando você no WhatsApp, nos seus canais de atendimento, responda ele rápido, o mais rápido possível. Eu gosto de fazer uma analogia como se o cliente, estando no começo, no meio ou no fim do atendimento, ele está ali no seu balcão da sua loja virtual. Já imaginou se você deixa ele lá no seu balcão 1, 2 dias sem resposta, que às vezes muitos corretores eu sei que acaba fazendo sem querer? Às vezes o cliente ele pode estar ansioso ou para comprar o imóvel ou para trazer a informação para sua família depois do trabalho que ele conversou com o corretor, trazer as informações que nós corretores trazemos para ele, ou o proprietário do imóvel que está vendendo com você, ele quer uma resposta rápida porque ele possa ser que está com alguma pressa ou algo do tipo, precisa usar o dinheiro do apartamento para fazer algum investimento ou quitar alguma conta, enfim. Então a falta de resposta é um dos erros que você pode estar cometendo sem perceber, ou amanhã eu respondo porque já está à noite, por exemplo, acabei de chegar em casa, quero descansar. O cliente ele está esperando, às vezes ansioso, para ter essa resposta, entende? E às vezes nesse meio termo aí, a gente sabe que os clientes eles não estão falando apenas às vezes com um corretor. Então às vezes nesse meio termo que você, por exemplo, quis descansar ou quis fazer alguma coisa e não respondeu ele de forma rápida, ele pode achar outro profissional que esteja totalmente disponível, um pouco mais ágil do que você no caso, e acaba perdendo a venda por conta disso. Então é o que eu bato muito na tecla aqui no meu canal. A experiência tem que ser diferenciada para os clientes que vêm falar com você, que você está fazendo o atendimento. Quanto mais rápido, quanto mais estratégias, técnicas, atenção, valor que você gere para ele, melhor vai ser a experiência para ele e menos ele vai pensar em te trocar. Ele vai trazer as prioridades dele, ele vai cada vez mais estar com você ali, certo? A segunda dica que eu quero falar para você é a ausência do preparo e organização que um profissional ele não pode ter nesse momento. Falando da organização, sempre que um cliente te chama, se for no WhatsApp, você organiza, coloca, se você usa o WhatsApp Business, coloca uma etiqueta ali que você está esperando uma resposta do cliente, ou coloca, se você não consegue no momento, responder o cliente, justamente para você começar essa organização diferente, para você deixar os clientes, que como todo mundo fala, no vácuo, entende? Então, quanto maior a organização que você tiver, melhor você vai fornecer, proporcionar essa experiência para o seu cliente. Se for um atendimento por telefone, anota, faz uma tabela no Excel, no Word ou nas notas do celular, aonde que você se sentir mais à vontade, que você tenha fácil acesso, você tem que ter essa organização do seu cliente que entrou em contato com você. Então, como você pode fazer o tráfego pago, por exemplo, às vezes vem 10, 15 clientes por dia. Se você tentar guardar tudo isso na cabeça, você vai acabar se perdendo. Então a organização é fundamental nesse momento. Eu mesmo coloco até hoje lembrete no meu celular a cada 30 minutos para eu responder. Ou seja, se eu esqueci, se eu estou fazendo uma visita, se eu estou fazendo algum compromisso dentro da imobiliária, acompanhando setores, fazendo toda a minha gestão que eu já estou acostumado no meu dia a dia, o celular fica me avisando de 30 em 30 minutos, porque pode ser que uma hora eu esqueci, mas estou, entre aspas, sem nada para fazer. Aí o celular me lembra e eu consigo gerar essa resposta rápida, entendeu? Então essa é uma dica de organização que eu posso te dar se você quiser fazer dessa maneira. Falando na ausência de preparo, o corretor ele precisa estar sempre pronto para surpreender as expectativas do seu cliente. Porque quando isso não acontece, é muito frustrante para o cliente. O cliente ele sempre busca os profissionais do mercado imobiliário justamente para aumentar o desejo de compra dele, para ele entender mais sobre o mercado, para ele entender mais sobre tal imóvel que ele está perguntando. Se especialize no seu nicho. Se for imóvel popular, médio, alto padrão, imóveis de luxo, se especialize em um só para você conseguir
trazer todas as informações que ele está precisando no momento. Tirar toda a insegurança, todo o medo que ele possui sobre alguma coisa. Você está totalmente preparado para você não perder para concorrentes, né, colegas de trabalho, que estão mais preparados que você, que estão investindo em mais conhecimento, para se tornar um profissional muito mais completo. O terceiro erro que você pode estar cometendo, sem às vezes perceber ou achar que é um pouco normal isso acontecer, é perguntar ao cliente sempre as mesmas informações. Então esse terceiro, ele faz gancho com o primeiro e com o segundo que eu acabei de falar. Quando você está fazendo o seu atendimento, não deixe uma falta de resposta e se organize para esse terceiro que eu vou falar para você não acontecer, que é você perguntar a mesma informação 2, 3, 4 vezes. Por quê? Quando você volta a falar com o cliente, às vezes ficou 2, 3 dias sem ele te responder por algum motivo, e você acaba falando, eu não lembro quais são as informações que esse cliente me passou. O que você leva como prioridade num apartamento? Você quer de 2 dormitórios? Você quer de 3 dormitórios? Sempre quando você vai retomar um atendimento, se for no WhatsApp, por exemplo, volta um pouco a conversa antes de responder, antes de continuar o atendimento, para você relembrar algumas informações que ele te passou. Por exemplo, se ele faz questão de ser 3 dormitórios com uma suíte, se ele faz questão de lazer, se ele faz questão de ser cobertura, se ele faz questão, se for imóvel popular, de ter um quintal, de ter uma área de serviço externa. Então, relembre tudo o que ele passou para você. Então, antes de continuar o atendimento, calma, volta, estuda o seu atendimento que você já fez com ele, retoma o atendimento com as informações que ele já te passou. Você vai se mostrar um profissional muito mais atencioso, vai gerar muito credibilidade para ele, porque no mínimo você é um profissional organizado, certo? Às vezes nesses 2, 3 dias que não respondeu, ou o período que você ficar sem falar com ele, você já captou imóveis novos, por exemplo, então você já gerou essa credibilidade com ele só por lembrar, por ser um profissional organizado, não faltar com a resposta e não deixar cair nesse terceiro erro, que é ficar perguntando para ele as mesmas informações sempre. Então, foi retomar um atendimento, revisa tudo que ele te passou para você não ficar perguntando a mesma coisa para ele, porque ninguém gosta de ser atendido por falta de atenção. O quarto erro que você pode estar cometendo, e esse é bem comum de alguns profissionais cometerem, é falar demais e ouvir de menos. Sempre quando você for começar um atendimento, fale menos e ouça mais. Passa as informações do imóvel, pergunta se o cliente gostou disso que ele recebeu, quais são as prioridades que ele tem dentro do imóvel, que você vai receber praticamente o caminho das pedras que o cliente está querendo nesse momento. Então, às vezes com uma simples pergunta, ele fala, eu dou prioridade para uma área de lazer legal, dou prioridade para uma sala grande, dou prioridade para uma varanda gourmet legal, dou prioridade se for imóveis que tenham vista para o mar, eu dou prioridade à vista para o mar. Então, quando é um corretor, vamos dizer, um pouquinho ansioso, ele sai falando, eu tenho esse apartamento, com essa área de lazer, com essa suíte, com esse dormitório, blá, 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 blá. Começa a falar tanto que às vezes o cliente nem expõe a vontade dele, a prioridade dele, porque às vezes ele gostou do imóvel que você mandou e você acaba confundindo a cabeça dele com um monte de informação. Então, antes de mandar o seu catálogo de imóveis, o seu trabalho, essas suas captações que você faz, espera ele te passar as informações para você mandar. Pode ser 500 opções, mas dentro do que ele procura. Tem um monte de vendas que às vezes vai acontecer que praticamente o cliente faz sozinho, porque ele te passa todas as informações de bandeja, você só apresenta 3, 4 imóveis em potencial para ele ali na região que ele quer e você acaba fazendo a venda às vezes falando menos e escutando mais. Não tenta adivinhar o que é bom para ele, deixa ele verbalizar. Um exemplo básico de uma visita, vai iniciar uma visita, pergunte para o cliente na entrada do empreendimento ou do imóvel, se for uma casa isolada, por onde que ele quer começar. Você vai anotando esses insights na sua cabeça, depois faz a organização que eu te falei no começo desse vídeo, anota cliente tal, telefone tal, atendimento feito no dia tal, prioridades, me falou isso, nesse bairro, leva isso como prioridade. Então essa organização às vezes é fundamental para você diminuir o tempo do atendimento até a assinatura do contrato. O quinto erro que eu queria trazer para você, que é o principal erro desse vídeo, que pode ser que você mude a chavinha disso que eu vou falar para você e você venda muito e muito mais imóveis, é característica versus benefício. Cabe a nós, corretores, apresentar o imóvel agregando valor a ele, certo? O cliente ele precisa saber dos benefícios que ele terá ao comprar esse imóvel. Já passou do tempo de apresentar o imóvel de maneira simples. Felipe, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer.
Então, escuta aí. Um atendimento que eu fiz, que eu fui cirúrgico, vamos dizer assim, para eu conseguir fechar a venda. Eu captei um apartamento e fiz um estudo dele antes de levar o cliente em potencial para a visita. Então, a característica desse imóvel que eu captei, ele é um empreendimento onde tem 2 torres e uma área de lazer impecável, com tudo, piscina, quadra. Isso são características que eu estou trazendo para o cliente. Onde tem piscina, quadra, sauna, academia, tudo que um prédio mais ou menos de luxo hoje em dia, ele possui na área de lazer. Isso é uma característica que eu trouxe para ele. Agora, quais são os benefícios que ele vai ter com essas características? Olha que bacana. Eu fui lá um dia ou 2 dias antes e estudei um pouco o empreendimento e descobri que eles dão aula dentro dessas infraestruturas que o prédio proporciona. Então, ao levar o cliente para a visita, eu com a minha organização e essa mentalidade diferente que eu friso nos vídeos aqui, tirei a camisa de corretor e coloquei uma camisa de empresário, eu entendi nos meus filtros e na conversa, falando menos e ouvindo mais, que ele gostaria de morar perto de um clube para levar o filho dele na natação, levar o filho dele no futebol, em aula de tênis, que era uma prioridade do casal. Então eu descobri que nesse empreendimento um diferencial que eram as aulas dentro dessa infraestrutura. Então quando eu fui para a visita, eu falei, ó, aqui é a piscina que eu te falei, aqui é a quadra, mostrei as características para ele e eu falei, agora um ponto que eu acho que vocês vão gostar bastante. Essas infraestruturas que a gente foi, essa estrutura de piscina, sauna, tinha até sala de luta nesse empreendimento, tem profissionais que você paga, claro, a parte como se fosse um clube, que eles dão aula para o seu filho no caso. Então você quer colocar o seu filho na natação, você não precisa nem sair daqui. Tem profissionais que eles dão aula de natação, tem uma grade de horários lá e show de bola. Quer pôr o seu filho no futebol? Tem a quadra poliesportiva de salão, era uma quadra legal, você pode pôr ele aqui na aula. Aí eu falei, papai, mamãe, uma notícia boa para vocês. Vocês tinham comentado comigo que vocês gostam de tênis e talvez queria morar perto de um clube para colocar o seu filho para fazer aula de tênis. Se eu te falar que aqui você consegue na quadra esportiva ter acesso a esse professor que dá aula de tênis, vocês vão acreditar? Aí você imagina o que transformou a visita com essa frase, com esse estudo que eu fiz, né? Então, a gente conheceu a infraestrutura, estava tendo uma aula de futebol, então eles já viram ali no momento como é que o professor tratava as crianças, como é que acontecia toda a infraestrutura ali dentro. Subimos para o apartamento, praticamente eles nem queriam ver o apartamento. Eles viram mais ou menos o apartamento, legal, Felipe, pode mandar proposta. Meu, muito rápido a gente fechou a venda desse imóvel. Então, olha a diferença de um atendimento totalmente customizado, totalmente estudado, totalmente com uma estratégia por trás, o que vem acontecer. A gente sabe que imóvel de luxo você tem um prazo maior de venda do que um imóvel popular, vamos dizer assim. Mas só que olha a diferença de quanto tempo eu reduzi para levar ele em várias opções, justamente porque eu entendi, falando menos e ouvindo mais, que era uma prioridade deles morar próximo de um clube. Então eu ofereci praticamente um clube para ele morar. Eu fui dias antes da visita estudar o empreendimento para saber o que eu podia trazer de melhor para o meu cliente. Se eu não tivesse ido, eu não teria acesso a essa informação, possivelmente não saberia até hoje, não tinha fechado a venda até hoje. Podia ter fechado a venda? Claro, mas só que foi um ponto crucial ali que eu consegui fazer essa venda muito, muito rápido, entende? Então essa é a principal dica e o principal erro que você pode estar cometendo. Agora o 6º erro, que é padrão, juntando todos esses erros que eu comentei nesse vídeo para você, é você nunca assumir a culpa de um atendimento, vamos dizer, negativo. Muitos profissionais que buscam as mentorias que eu presto, eu ouço muito eles falarem, eu estou achando o público errado, eu estou achando o cliente errado, pô, eu não dou sorte, o cliente que eu estou buscando às vezes não é o que eu estou querendo acertar ali, fazendo meu tráfego pago, fazendo a minha gestão. Eu viro para eles e falo assim, você já pensou que tudo isso que você está falando pode ser um erro seu? Às vezes o cliente você está acertando em cheio, mas só que às vezes o atendimento que você está prestando não esquenta o cliente, você não usa gatilhos mentais para você conseguir fazer de forma com que ele prenda atenção em você. O vídeo, eu vou até deixar aqui um vídeo sensacional que eu coloquei em uma plataforma onde você pode fazer uma planta totalmente online, é um site que você pode fazer uma plantinha mobiliada para ele ter uma noção como pode ficar com os móveis. Então, às vezes é a sua gestão de atendimento, credibilidade, gerar valor, uma série de coisas que às vezes está voltada para o profissional
que ele prefere colocar a culpa no cliente ou que ele prefere colocar a culpa que não está achando o público certo, está fazendo o tráfego pago errado, e muitas vezes o erro está voltado totalmente para ele. E sempre que eu faço isso, eu escuto todo mundo ficando quieto, fazendo uma autoanálise, fazendo uma autocrítica, que é muito importante para você conseguir ver os reais erros que estão te atrapalhando ali da sua venda todo mês, aquela coisa que você gera uma recorrência, que é o que todo profissional busca. Então essa constância nas vendas, entendeu? Então esse é um dos erros que você pode estar tendo. Colocar a culpa nos clientes, no público, às vezes no seu gestor de tráfego, mas às vezes o principal erro é você, certo? Então faça uma autoanálise, vê se você está com essa organização, com todos esses erros que eu listei nesse vídeo para você, que muitas vezes você vai achar um ou dois aí, que você virando a chavinha pode te ajudar muito, 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 que é essa minha missão com esse vídeo que eu trouxe para você. Então se esse vídeo fez sentido para você, se você cometia, se você não comete nenhum, se você agora vai passar a trazer uma experiência premium, vai tirar essa camisa de corretor, jogar fora e colocar uma camisa de empresário, clica aqui no curtir que me ajuda bastante, se inscreva no canal para você estar próximo de mim, a gente criar essa comunidade bacana. Ativa o sininho do YouTube, que o YouTube vai te avisar sempre que eu, Felipe, te trazer dicas como essa, que é só para alavancar o seu negócio, só para te ajudar, e eu tô aqui para isso. Que eu dedico a minha vida para mudar a sua, e é essa a minha missão, te tornar uma máquina de venda dentro das redes sociais. E se você não baixou o meu e-book, baixa ele, tá aqui na descrição do vídeo também, junto com a plataforma que eu falei para você colocar uma plantinha mobiliada que vai dar um upgrade aí no seu atendimento. Então, apenas com 2 cliques, clicou, vai direto para um site, coloca o seu melhor e-mail, baixa, que lá tem dicas, estratégias e técnicas exclusivas do e-book para você cada vez mais subir esses degraus que eu estou falando para você subir, tá bom? Eu espero ter ajudado com esse vídeo, fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.